anjo de amor e de luz, Teresa de Jesus, anjo de amor e de luz. Que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e a multidões ele ministrava, seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curou o céu. Junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera. Na cidade santa de Nazaré, foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, luz, bondade e amor, e verdade e fé. Tanto no labor em Jerusalém, tanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida. Como ainda ele foi caminho, verdade e vida. Oh,
Para quem não conhece essa música, eu fui criado escutando essa música dentro do Ceará. E ela foi construída em cima de uma música que já existia, se transformando num plágio, onde eu há muito tempo falei para o Pedro que deveríamos fazer uma música em cima dessa letra que era linda. E semana passada faltou a luz lá na minha casa e aí eu não tinha muito o que fazer. Peguei o violão e comecei a dedilhar. E veio essa melodia na minha cabeça e eu puxei essa letra, Canção de Nazaré, que é uma música do Ceará dos Pobres, feita pelo senhor Carlinho, que tocava no Ceará dos Pobres há muitos anos atrás. Eu me criei ouvindo essa música em outra melodia. E essa melodia veio de uma inspiração minha, provavelmente da espiritualidade me ajudando. Muito obrigado a essa casa que está sempre do meu lado. Obrigado. Siga, irmão, venha pra luz, venha com todo amor pra encontrar Jesus. Venha com todo seu ser encontrar a paz. E esse mundo que é belo será muito mais. Olhe, veja esse céu, essa terra que disseram brotar leite e mel. E nossas vidas de mão dadas sempre vão ficar. E a nossa amizade sempre vai durar. Viva, cante e vibre, faça do mundo amor. Siga sempre o exemplo do nosso Senhor. Por onde quer que ande, semeia paz. E que essas luzes que brilham sempre brilhem mais. Sempre brilhem mais. Sempre brilhem mais. Na estrada estreita e pedregosa, caminha, caminha, irmão. Se tens fé, se transforma em rosas. Na estrada da vida, Jesus te acende. Ele é o amigo fiel, protetor. Caminha, irmão, que o Senhor te chama. Na meta final
serás vencedor. Jesus é um facho de luz, meu irmão, está dentro de ti, presta bem atenção. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tu, meu irmão, és ovelha perdida, que Jesus procura para redenção. Que Jesus procura para redenção. Que Jesus procura para redenção. Seria tão bom se o que a gente falasse fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor, obediência pelo autor da criação. Seria tão bom ter caridade, parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Só um pouquinho. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Seria tão bom.
Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas. Então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira e o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer nascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou,
Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer nascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, nossa dor serenou. Boa noite a todos, bem-vindos ao Seara. A palestra é transmitida pela TV Secal através do YouTube e do Facebook, e também a TV Receita para a Vida transmite a nossa palestra na noite de hoje, na web da Rádio Portal da Luz, Seara de Jesus e Amigos Espírita. A todos que estão nos vendo, nos ouvindo, nossos agradecimentos. O Secal tem um programa aos domingos, chamado Programa Secal em Foco, online. E nesse domingo, dia 6, às 20 horas, convidaram o palestrante Luiz Cláudio Alfradique, de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele vai trabalhar o tema A Oração de São Francisco, a Carta Magna da Paz. Vocês vão encontrar no YouTube através da TV Secal, dia 6, às 20 horas. Campanha do Quilo. Estamos na campanha do Quilo já para o mês de julho. A cesta básica para o mês de junho já está pronta. Vai ser entregue semana que vem. Estamos necessitando de leite integral, açúcar, café, macarrão, farinha de milho, farinha de mandioca e as bolachas, doces e salgadas, aquele pacotinho de 400 gramas. Não pode ser recheada, tá, gente? A gente não dá bolacha recheada para eles. Essas doações de alimentos ou então de roupa para o brechó, eles podem ser feitos no horário comercial da casa, de segunda a sexta-feira, ou então à noite, nos trabalhos da noite. Na segunda, que é o estudo do Evangelho, ou na terça ou na quarta-feira. A todos que nos ajudam nesse projeto, nossos agradecimentos. E a gente está na campanha do agasalho.
Se você estiver em casa, pessoal que está nos vendo também, lençol usado, cobertor, cuecas e meias, meia de homem, chinelo também de homem. Se quiserem fazer a doação para nós agradecemos. E também roupas para crianças, de 2 anos até 16 anos, também adolescente, porque as mães de vez em quando estão aqui pedindo e elas não têm, nós não temos esse tipo de roupa para eles, né? Então, se vocês estiverem em casa, principalmente de criança, 2, 3, 4, 5 anos, quiserem trazer para nós, a gente agradece. Mais uma vez, a todos os nossos agradecimentos. Vamos elevar os pensamentos ao alto neste momento, buscar a interação com o plano espiritual aqui presente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos dando como aberto a segunda parte do trabalho desta noite. Vou deixar bem limpinho para ti, tá? Vai ficar viciado no álcool, é o microfone. Com a palavra, nosso irmão Jean Lira. Queridas irmãs e irmãos, boa noite. Nós rogamos à espiritualidade amiga, a inspiração, a proteção e o amparo diante dessa tarefa tão importante da doutrina, a tarefa doutrinária, exposição doutrinária, de grande responsabilidade, e que muitas vezes, não fosse o concurso dos espíritos, nós talvez não conseguíssemos executá-la, tendo em vista ainda a nossa imperfeição. Então, a eles, com eles, é que nós executamos o trabalho, com o apoio desses espíritos amigos. Eu vou pedir a compreensão de todos, porque vocês podem estranhar, é que, como diz a minha avó, no bom manezês, eu botei uma perereca, e eu estou me adaptando com isso ainda, resolvi arrumar, né, antes de voltar, para voltar com o perispírito mais ajeitadinho, então eu resolvi arrumar, só que vai parecer que eu estou falando meio fofo. É verdade, estou. Então agora vocês já estão sabendo, não estranhem, tá? Quando nos convidaram para conversar com vocês, há cerca de pouco mais de 15 dias, me solicitaram um tema. E não temos por prática preparar com tanta antecedência, tendo em vista a gente fazer parte das escalas doutrinárias do movimento espírita, da URI 14, que é aqui do continente, fora os outros temas que as casas solicitam. Então, às vezes, fica muito... tema coincide com tema, às vezes choca uma coisa com a outra, palestras dias seguidos, e daí eu disse para o Antônio, que é o responsável, eu disse, Antônio, faz o seguinte, vocês escolhem o tema, para que a gente converse. Beleza, passou alguns dias,
E ele me mandou uma mensagem. Se arrependimento matasse, ele então solicitou que eu conversasse com vocês sobre suicídio, compreender e prevenir. Não é nada fácil falar sobre essa temática. É uma temática pesada. São assuntos que mexem profundamente. Não só com assistência material, mas principalmente com assistência espiritual. Porque há um grupo de trabalho de assistência aos suicidas que atua em todas as casas, mas nessa casa específica. Então, vejam o tamanho da responsabilidade. Coloquei até um branco, que eu não costumo vir de branco, justamente para quebrar um pouco do estigma. Mas assim, eu vou botar um branco, em homenagem ao Pedro, vim de branco e azul. Sem comentário. Mas a brincadeira é necessária justamente para quebrar o clima, porque vai ser punk. Porque, em tese, todos, em algum momento da vida, já pensamos no suicídio. Já cogitamos essa possibilidade. O que é o suicídio? Ou, como alguns chamam, autocídio. É quando você tira a sua própria vida. Sui vem de si, do latim. Então, tirar a própria vida. Isso é utilizado por muita gente. Essa ferramenta, essa ação, ela é uma prática muito comum, que nós não temos muitas vezes consciência. Mas também, numa grande maioria, já houve na família da grande parte das pessoas algum caso. Eu tive, na minha família, 2 casos, já há algum tempo. Então, geralmente, quando nós não encontramos nenhuma perspectiva para o nosso futuro, diante da própria existência, uma série de pensamentos rondam a nossa cabeça. Porque justamente nós temos que ter em conta que o planeta que a gente vive, planeta Terra, ele é categorizado como planeta de provas e expiações. Naturalmente, não é um planeta fácil. Pela própria categoria, e não é uma categoria dada por Deus. Não é uma escolha feita pelo Criador, por Jesus ou por qualquer dos espíritos. Ela é ou está nessa categoria justamente porque os seus habitantes são espíritos que necessitam de progresso. Espíritos ainda que estão mais familiarizados com os seus débitos do passado e com uma necessidade premente de progresso, de evolução. Então, quando nós ainda estamos vinculados, por menos que nós nos lembremos, ainda estamos vinculados aos nossos débitos passados, o fato de ter que recuperar esse tempo perdido reflete-se na expiação. Então, quando a gente fala expiação, muitos têm a ideia de que nós estamos pagando os erros do passado. O termo pagar não é correto. Porque se usarmos o termo pagar comumente conhecido, daqui a pouco vai ter alguém, como tem, a gente sabe, os aproveitadores da fé alheia, alguém cobrando valores, vem cá que eu vou fazer um trabalho para tu pagar os teus
pecados. E não é assim. Expiar é resgatar. Resgatar é vivenciar na carne aquilo que nós fizemos aos outros. Então, por mais que as pessoas pensem que o passado caiu na poeira do nunca, na verdade, nossas reencarnações, elas são solidárias. Muito do que acontece na vida atual tem relação direta com aquilo que nós praticamos no passado. Porque, acima de todos nós, há uma lei chamada lei de causa e efeito, em que todos já ouviram o termo que a gente repete comumente na casa espírita, de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E semear, nós começamos a semear desde que fomos criados. Como Kardec menciona, da nossa história do átomo ao arcanjo, desde a nossa criação nós estamos sob a égide da lei e saímos a semear. Então, a gente às vezes se engana, achando que os erros que nós estamos pagando, ou resgatando, ou sofrendo as consequências são dessa vida. Negativo. São também dessa vida, às vezes são mais dessa vida do que das outras, mas estão intimamente relacionadas às vidas anteriores. E cada um carrega o fardo conforme a sua força, a sua capacidade. Porque se não fosse assim, Deus não seria justo. Então, o primeiro de todos os crimes que comete aquele que utiliza-se do suicídio como válvula de escape dessa vida é o crime contra a justiça divina. Sim, o suicídio é considerado crime ou transgressão. O suicídio não é uma ferramenta que está à disposição das criaturas. E alguém poderia dizer, então por que as pessoas utilizam-se? Por causa do livre-arbítrio. Porque nós temos liberdade. Porque se Deus nos impedisse, ou se Deus nos manipulasse em todos os atos da nossa vida, nós não teríamos mérito. A vida não seria nossa, a vida seria de Deus. Representada por nós na vida atual. Mas não. Nós somos responsáveis. A vida é nossa. A liberdade é nossa. Podemos utilizar dessa liberdade para cometer qualquer tipo de atitude? Podemos. Só que a liberdade ela não é irrestrita. A gente até comete, mas há consequências graves. Como qualquer deslize cometido perante a lei. Então, o suicídio é um deles. Há dois tipos que a gente conhece, que estão lá nas obras básicas do suicídio, que é o direto e o indireto. Vamos começar pelo indireto. O que é o suicídio indireto? É aquele que a gente comete inconscientemente, porém irresponsavelmente. Há uma série de leis que regem o universo, as leis divinas, imutáveis, eternas. E nós saímos a caminhar, nós vivemos a nossa vida com liberdade. E o mau uso dessa liberdade é que muitas vezes nos ocasiona
a possibilidade do suicídio indireto. Vejamos, para que a gente reencarne, há uma necessidade de programação. Vocês sabiam que na espiritualidade, antes de nós reencarnarmos, os nossos amigos espirituais moldam o nosso corpo perispiritual? Antes de a gente reencarnar, tem lá um departamento, no departamento do reencarne, um ambiente onde eles moldam, está sob uma maca, o corpo, ou melhor, a maquete, a forma que será o corpo que o Jean vai utilizar. Às vezes dá uma mudançazinha, né? De vez em quando dá uma mudança, dá uma mudada. Mas em tese, tá, gente? Em tese também, os espíritos não vão ficar cuidando da gente o tempo todo, né? Há o livre-arbítrio. Mas ali é analisado célula por célula. Ali é analisada, junto com a nossa ficha corrida, que para uns é uma ficha corrida. Então, é analisada todas as nossas necessidades de reencarne, de resgate, de provas. Algumas alteraçõezinhas físicas que nós vamos ter que passar sem escapatória. São ali manipuladas, estudadas pelos espíritos, pelos engenheiros do corpo físico. Vocês estão achando que é alguma brincadeira que eu estou falando? Não é. É muito sério isso. Eu estou começando por isso justamente para a gente dar valor a esse corpo que a gente tem. Porque olha o trabalho que dá para a espiritualidade um reencarne. Então ali eles olham, analisam. Bom, dá para colocar aqui no coração do Jean um coraçãozinho mais fraquinho, né? Porque ele cometeu abusos durante muitas vidas sucessivas. Então bota um coraçãozinho mais fraquinho para ele, ver como é que fica. Não vai dar. Não vai dar, porque daí ele não vai aguentar a tarefa dele, porque ele vai ter que fazer palestra, ele vai ter que ter um coração bom. Ele é muito devedor, tem que fazer palestra para adiantar o progresso dele. Então bota um coraçãozinho melhor. Mas bota um joelhinho ruim. Cartilagem já foi. Né? Bota um joelhinho ruim, um nervo ciático. Bota mais uma coisinha ali para ele resgatar. Gente, brincadeiras à parte, quando nós temos uma vida dissoluta, uma vida irresponsável, a gente vai estragando esse mecanismo já encarnado. Coisas como a raiva, o sentimento de ódio, de rancor, a vingança. Vocês todos, eu creio, assistiram já o filme Nosso Lar. A gente já tem que ter cuidado de não falar isso, né? Porque tem tanto jovem vindo para a doutrina que esses nem conhecem o filme Nosso Lar. Mas se não conhecem, assistam. Então, André Luiz, quando chega no plano espiritual, é considerado suicida, mas ele morreu de complicações gástricas, do aparelho digestivo dele. Ele desencarnou na mesa de cirurgia, mas foi considerado suicida. Que tipo de suicídio? O indireto. Porque ele era rancoroso, ele tinha a mágoa, carregava mágoa. Ele não tinha uma vida saudável. Mas não é saudável somente do corpo físico. Praticar atividade física é muito bom, não. É fundamental. Uma caminhada, uma natação, agora que está na moda por causa do distanciamento social, agora não se joga mais futebol, anda de bicicleta. Então é bicicleta para tudo quanto é lado. É bom, é fundamental, mas há que se cuidar da saúde espiritual. A gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio. Não significa dizer que nós vamos falar como Francisco de Assis, nós vamos ser tranquilos na fala. Não, às vezes a gente é meio atacado para falar, mas não significa que é desequilibrado. Porque diante das situações que a vida lhes impõe, é que você vai demonstrar o equilíbrio. É que a busca pelo norte, qual é o nosso norte?
da bússola, nossa bússola. Está lá no Livro dos Espíritos. Jesus. O nosso norte é Jesus. Então, a busca do nosso norte é cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito de viver, cada um com a sua visão de mundo, mas procurando o quê? O norte. Porque mesmo que nós tenhamos visões e comportamentos e reações diferentes uns dos outros, quando nós traçamos o mesmo norte, nós estamos no mesmo caminho. E nós vamos chegar lá. Então, o suicídio indireto é isso. É a falta do equilíbrio espiritual e físico do nosso corpo. É a falta de um pensamento equilibrado. O que é o pensamento equilibrado, gente? Tem muitos que pensam que pensar equilibradamente é só pensar no bem. Não, gente, não. Olha a palavra dizendo equilíbrio. Você vai pensar no mal. Vai ter hora que vai dar vontade de pegar o filho pelo pescoço. Aquele filho capetinha. Vai. Mas aí vem o equilíbrio. Vem aquela necessidade de pensar melhor. Assim, não, peraí, Gê. Às vezes a gente parece meio doido, conversa consigo próprio, mas é muito bom conversar consigo próprio. Não, Gê, não é assim, calma. Tira o pé, um pouquinho do acelerador, vamos equilibrar. Então, esse equilíbrio ajuda a não nos suicidarmos indiretamente. Por quê? Porque a gente nem percebe, gente. Nós estamos vivendo o dia a dia e achamos que está tudo bem. E quando nós estávamos lá naquela maca, lá a maquete do nosso corpo, foi estipulado que nós teríamos fluido vital, o combustível do corpo físico, fluido vital para viver tantos anos. Conforme a nossa ficha corrida, né? Conforme as nossas necessidades. Então, uns vão ter que viver 120 anos, como Pedro. Outros um pouco menos. Mas quando a gente tem uma vida desequilibrada, a gente desgasta o fluido vital. A gente perde. Sabe quando a gente se sente assim, ó, desgastado? A gente se sente sem energia. Aí vem para a casa espírita para tomar um passe, sai daqui revigorado. É porque a gente tomou uma dosezinha. Não vai repor aquilo que a gente perdeu. Mas o fluido vital do colega, do amigo, do irmão caridoso, nos ajuda a equilibrar o nosso. Então é como se a gente tivesse lá com aquele tanque de combustível pela metade, ele está balançando, alguém, um amigo vem, segura o teu carro, dá uma aliviadinha, o combustível equilibra, e aí o motor continua andando normalmente, para de mexer com aquela sujeira do fundo, não falha. Então, vejam, essa noção do suicida indireto. O uso de substâncias que nos desgastam. Álcool, drogas, o cigarro. Eu não estou falando, eu vou falar já do suicida direto também, com relação a essas situações. Mas esses que utilizam de forma recreativa. Socialmente. Aquele que esse também será considerado o suicídio indireto, caso tenha o seu tempo de vida, o seu fluido vital diminuído, desperdiçado por conta dessas situações. Bom, esse é o indireto, que todos nós podemos evitar. Podemos e devemos. Agora, o direto é aquele que a pessoa pratica realmente, com a intenção. Quando nós chegamos em determinado momento que fazemos a escolha de cessar a nossa vida, porque consideramos que aquilo que nós estamos enfrentando é por demais doloroso e que nós não temos capacidade de enfrentar. Lembrem-se que eu falei agora há pouco. O fardo nunca é mais pesado do que a força. Porque Deus é justo. Ele sendo justo, ele, obviamente,
através dos seus emissários, lá naquela maquete lá, eles já sabiam qual será a força espiritual desse irmão. Qual será a força que essa criatura terá? Não significa dizer que ao analisar qual a força que cada um de nós teríamos, nós não vacilaríamos. A vacilação é natural. Por quê? Porque mergulhados na carne, nós nos esquecemos dos compromissos espirituais. Eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que se toda criatura que estivesse prestes a cometer o suicídio, lembrasse no átimo de segundo todas as promessas feitas no plano espiritual, não o faria. Isso falando em antecedentes. Antecedentes. Lembrássemos dos nossos antecedentes. Agora, piorava se a criatura soubesse dos precedentes, do que viria a acontecer depois. Por quê, gente? Porque, acima de tudo, e tem uma obra, um livro que está lá na FEB, no site da FEB, que eu tirei uma partezinha só para a gente, que esse capítulo, que é o primeiro, fala sobre o suicídio. Ele diz o seguinte: por que as pessoas cometem o suicídio? Ele diz o seguinte, é bem rapidinho, não gosto de leitura, mas é só para a gente nortear aqui a conversa. São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. Vejam, o desconhecimento de como funcionam as coisas, principalmente a justiça e a misericórdia. Por quê? Porque quando nós estamos envolvidos naquele turbilhão dos nossos pensamentos inferiores, no meio do problema, da dor, da discussão, da perda, agora com Covid, com tudo, no medo até de sair de casa, como nós todos estamos, ou pelo menos a maioria, nós não conseguimos interpretar a justiça primeiro. Por quê? A justiça é o que vai nos dizer por que está acontecendo. E a misericórdia divina. O que é a misericórdia nesse campo? Será que nós vamos conseguir sair? São as dúvidas. O porquê que está acontecendo? Justiça divina. Se nós entendêssemos a justiça de Deus, nós saberíamos o porquê que nós estamos enfrentando tanta dificuldade e tanta dor. E sob a égide da doutrina espírita, que tem um condão ainda diferenciado, eu sei que tem muita gente que não é espírita, que pode estar assistindo agora pela TV, pela internet, mas sim, nós espíritas pensamos diferente, porque os preceitos que Allan Kardec nos deixou, nas obras básicas, nas obras da doutrina espírita, nos remetem a uma vida pré-existente atual, a uma vida fora da matéria. Nós estamos aqui de passagem, momentaneamente. Então, todo mundo tem a certeza que vai morrer, mas ninguém quer pensar. Não quer pensar na morte e não quer pensar no que vai acontecer depois da morte. Já os espíritas não. Kardec teve essa responsabilidade de trazer a nós outros as verdades do plano espiritual, no sentido de nos orientar de como era o plano espiritual antes de nós estarmos aqui, como ele é enquanto nós estamos aqui e como ele será quando nós daqui partirmos. Então o espírita tem uma noção. Aí muitos céticos dirão, mas não tem certeza. Aí a gente pergunta para eles, e a tua religião dá certeza de quê? Então, quando nós pensamos na justiça de Deus, nós vamos entender que há um mecanismo que comanda todo esse universo, da onde nós viemos do plano espiritual. Por quê? Porque a nossa verdadeira vida é lá. Nós vamos passar aqui um átimo de segundo perante a eternidade. Lembre-se,
Você é eterno. Agora, na condição que eu estou agora como Jean, na atual encarnação, eu sou passageiro. Mas como espírito sou eterno. Então, quando nós entendemos a justiça, devemos também buscar a compreensão da misericórdia. Tudo bem, eu entendo que Deus criou o universo assim, que tem uma vida espiritual, que eu tenho um passado, que eu cometi erros, que aqui a gente está também sofrendo provas, estamos sendo testados, a Covid está testando todo mundo. Aonde vocês já ouviram, pelo menos foi uma surpresa para mim, de que quando agora o Pedro, agora há pouco, solicitou roupas íntimas para doação. A gente não doava roupa íntima, porque considerava que roupa íntima é algo que é redundantemente íntimo. Mas a situação está tão complicada, as pessoas perderam a sua capacidade, perderam a sua renda. O nível de pobreza aumentou, a fome está em cada 10 famílias brasileiras, 6 estão ou com fome ou próximo de passar fome. Então, é ou não é uma mudança social drástica? E aí, vejam como Deus é extremamente justo. Permitiu que a Covid se espalhasse pelo planeta. Estamos passando por ela e agora nós já estamos tendo condições de pensar em outros problemas agregados à Covid. E estamos mudando de comportamento. Bom, mas eu não vim para falar de Covid. Então, a misericórdia. A misericórdia é o pós. Então, o que dizer para aquele que... Porque vejam, a nossa preocupação... Já vou terminar, tá? A nossa preocupação, primeiro, é com os encarnados. Tá? Então, eu vou falar primeiro para os encarnados. No sentido de que não façam. Você tem liberdade para fazer? Tem. Mas não é bom, não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Por quê? Porque há um reflexo, há uma consequência. Porque o suicida, justamente, ele é aquele que está no curso da sua existência. Lembram-se quando eu falei agora há pouco de que o indireto é aquele que desgasta o seu fluido vital? O direto, ele não dá nem um tempinho para desgastar. Ele corta. E aí imaginem vocês. O que acontece com um automóvel que ele está com o tanque cheio e que de repente, num determinado ponto da estrada, o seu motorista resolve dar um cavalo de pau e ele capota. Ele resolveu que aquele caminho para ele não estava bom. Ele não quis mais aquele caminho. Não está bom, essa estrada não está boa, a iluminação não está boa, o carro é uma porcaria. E ele dá um cavalo de pau e capota. Tanque cheio. Qual é a primeira consequência? O carro vai explodir. Porque ele está cheio, o combustível está cheio. Se ele não sair do carro, ele tende a pegar fogo. É uma comparação esdrúxula, infantil, mas serve para nós entendermos como se dá o nosso carro físico, o veículo chamado corpo. Nós estamos carregados de fluido vital. Vejam, se eu tenho que viver até os 85 anos, que é mais ou menos o que eu estou programando, não sei se vai chegar lá, se eu não me suicidar indiretamente antes, né? Mas os 85. Agora que eu estou com... não vou falar a minha idade, não. Agora que eu estou com 45, gente, eu tinha mais 40 anos de fluido vital. O que vai representar isso no plano espiritual? Porque a gente acha que o suicida acabou ali. A vida acabou ali, pronto, acabou o problema aqui, nada ali é que começou o teu problema. Porque quando nós vamos para o plano espiritual, nós estamos cheios de energia de vida e presos ao corpo.
Então há muitos relatos, muitos. Até nessa obra que está lá no site da FEB tem um relato de uma irmã que se suicidou. Tá? E ela fala do desespero porque ela se suicidou através de veneno. Então ela estava desperta no lado espiritual, consciente, mas não conseguia se mexer. E isso durou tempo. Quando conseguiu se mexer, tentou ir para casa, não conseguiu. Foi atraída pelo corpo até o carro o rabecão, do rabecão até a sala de autópsia. Sentiu, eu disse que ia ser pesado, tá? E tem que ser pesado mesmo. Sentiu todos os cortes do bisturi, porque, por acaso, alguém dá anestesia em defunto? Ninguém dá anestesia em defunto. Os médicos simplesmente cortam. Ela sentiu todos os cortes, uma dor lacerante, terrível. E depois foi para a geladeira. Até que foi socorrida por irmãos do plano espiritual. Ah, então foi socorrida. Beleza, então. Tá safo. Pagou o que tinha que pagar? Negativo. A história não se prolonga. Mas os reflexos do suicídio no espírito, no perispírito, vão perdurar até quando ela completasse os 85 anos. Se assim fosse a idade dela. Ou a minha. Então vejam que os reflexos no plano espiritual são piores. Porque o que motiva muitas vezes as pessoas a cometerem suicídio? Desentendimento amoroso. Foi o caso dela. Ela ficou com ciúme do marido. Porque o marido, ela achou que o marido estava se interessando por outra jovem. Ela desencarnou. Quando ela teve a possibilidade de voltar para ver a família, sabe o que ela encontrou? O marido casado com a mulher, com a jovem. Claro. Aquilo era da cabeça dela. Ela entendia que ela seria traída. Ela antecipou. Deixou o lugar vago. Ela acabou casando com o marido e cuidando do filho. Num primeiro momento, o que aconteceu? Ódio, sentimento de vingança. Depois ela foi caindo na real que as mãos daquela abençoada mulher era que estava criando o filho dela. E aí mudou. Então vejam. Mas assim, Jean, então todo mundo não tem nenhuma escapatória no plano espiritual? Tem. A prece. Mas não a prece como essa mulher diz e relata ali na história. Uma prece feita repetidamente, como a gente geralmente faz. Repete. Não, uma prece sentida, carregada de remorso e de um sentimento de renovação. Aí a gente recebe a ajuda do plano espiritual. E depois o processo até passar por tudo isso vai depender muito do quê? Da vida na Terra. Se foi uma vida boa, se foi uma pessoa de bom coração, se foi uma pessoa voltada ao bem, se era uma pessoa equilibrada, se era uma pessoa que tinha uma aspiração no norte de Jesus. Tudo isso muda. Então vejam, gente, agora essa parte aos espíritos que aqui estão. Porque tem um monte de espírito suicida aqui agora. Eu sei. Tem um monte de espírito suicida. Tem aqueles que não estão conseguindo nem me ouvir. Eu já ia terminar, mas agora vou mais 2 minutinhos. Tem uns que não estão conseguindo nem me ouvir, porque o desespero está tão grande, desespero espiritual, ele não consegue ouvir nada, não sabe nem onde está. Mas por que está aqui então? Porque a energia do Jean, a energia do Pedro, a energia de vocês, é o fluido vital que precisa para equilibrar a dor dele. Então ele nem sente, mas ele toma uma injeção e acalma. Tem outros espíritos aqui que já estão conscientes, espíritos suicidas,
já estão conscientes, então precisam entender o que aconteceu e como se comportar agora. Então estão me ouvindo. Olhem só, vocês pensam que a gente não está fazendo caridade? Está fazendo caridade sim. É claro que quem se beneficia mais do trabalho na casa espírita somos nós, com a história deles. Mas a gente contribui também, numa simbiose, numa troca. Então, quando eles ouvem que o verdadeiro sentimento desinteressado, que o perdão das ofensas, com o deixa para lá que isso não vale a pena, melhora a condição deles. Eles dizem, opa, então pode ser que eu consiga amenizar a minha dor. E tem também aqueles espíritos que vêm aqui, que são os que estimulam, que são os nossos obsessores. Que não esqueçam vocês que tudo isso que eu falei, suicídio indireto, comportamento A, B, X ou Y, ainda tem o plano espiritual atuando. Que muitas vezes nos diz no ouvido lá intimamente, vai lá, dá cabo da tua vida. Para quê? Sofrer desse jeito? E aí a culpa é deles quando a gente comete suicídio? Não, a culpa é nossa. Por quê? Porque eu aceitei o conselho. Várias oportunidades na vida da gente. Como eu disse de início, a maioria da população, quase todos, em algum momento já pensou no suicídio. E quem que nos garante que esse pensamento não foi uma indução? Não foi um conselhinho bobo para ver se a gente caía? E por que eles querem que a gente faça isso? De que interessa aos espíritos obsessores que a gente desencarne e vá ser escravo deles? Tem um monte de espírito desencarnado aqui, ó, suicida, que está escravizado por espíritos maléficos que estão lá do lado de fora, que tem aqui uma corrente, uma barreira de espíritos para eu conseguir falar, porque eles não querem que eu fale, e tem outra barreira lá para eles não entrar. Então, vocês pensam que é brincadeira? Não é brincadeira. Lidar com o plano espiritual. Mas todos eles estão aqui, ouvindo, e são nossos irmãos. Não importa se são bons, se são maus. Não importa. São nossos irmãos. Eles, assim como nós, também chegarão, quem sabe, a compreender um dia que o norte é Jesus. Que de nada adianta cometer o suicídio. Que o que mais importa para nós outros, seja qual for a dor que enfrentarmos, é enfrentar com coragem. Porque será uma tarefa que nós deixamos para trás. Ó, essa tarefa eu não preciso mais passar. Já passei. Então, gente, que nós possamos orar, principalmente, por esses espíritos que aqui estão. Eles merecem a nossa oração. Eles precisam da nossa oração. Aqueles que têm familiares que desencarnaram, por favor, através do suicídio, orem por esses irmãos. Não os chamem, porque isso só piora a situação deles. Ore por esses irmãos. Emitam bastante energia positiva e, acima de tudo, sigam suas vidas. Ah, mas isso é falta de sentimento negativo. Sigam suas vidas, porque um dia esses que partiram verão no exemplo de vocês que vale a pena seguir a vida até o final, que vale a pena cumprir com tudo aquilo que foi prometido, porque por mais dificuldades que a gente passe, a misericórdia divina é muito grande. E todos nos encontraremos um dia, cedo ou tarde, no nosso destino, que é a perfeição. Então, muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite. Perdoem por passar um pouquinho mais. É um tema difícil, complicado. Então, que possamos também buscar estudar mais, que a gente não pode falar tudo aqui, e que todos tenham um bom retorno aos seus lares, com muita paz, com muita luz, sabedoria, alegria, espírito leve. Saiam daqui leve, gente. Saiam daqui tranquilos. Mesmo que a dor os afete, os incomode, visite sua casa, saia daqui calmo. E tente chegar pelo menos até em casa,
com essa calma, com essa paz, para seguir a nossa jornada. Obrigado. Agradecemos ao Jean pela mensagem da noite. Peço aos médicos que se posicionem para o passe coletivo, por favor. Meus irmãos, procurem relaxar bem neste momento, permitindo que a energia disponibilizada aconteça para todos nós. Muito obrigado por trazer este tema tão importante a todos nós que aqui estamos. Tema este que já era previsto, idealizado pelo mundo espiritual, em que, neste momento, em que todos os encarnados aqui se encontram, foi aproveitado para trazer um número muito grande de irmãos suicidas. Muito grande. E é neste momento, sob a luz de Deus e de Jesus, que eu imploro clemência para todos eles. Imploro a Jesus que nos ajude a libertá-los das angústias, do desespero, do arrependimento que todos estão sentindo neste momento. Toda a equipe do Seara trabalha imensamente para acalentá-los, mas é muito difícil. A dor é imensa, é enorme, é maior do que eles. E eles não compreendem porque tiveram a coragem de cometer este ato tão insano. Então, Jesus, eu te imploro, em nome da nossa equipe suicida, que trabalha intensamente dentro do vale, eu te imploro, Jesus, clemência para todos eles, que eles possam encontrar a luz que eles precisam, que essa luz possa acalentá-lo cada vez mais e eles consigam se libertar desta dor. Obrigado a todos vocês, irmãos encarnados, que cederam a vossa energia neste momento para auxiliá-los. Obrigado a todos vocês. Deus, na tua infinita misericórdia, nós te pedimos, ajude-nos a ajudar. Toda a nossa equipe espiritual está aqui presente, envoltas em energias verdes, amarela e lilás. Justamente essas energias que vão ajudar a todos eles que estão conosco. Porque assim que eu fizer a prece de encerramento, eles seguirão em direção ao Instituto Maria de Nazaré. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós ao teu reino. E seja feita a tua vontade, meu Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. O perdão das nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixe, Jesus, cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, e que assim seja. Em nome do Mestre amigo, em nome de Deus, o nosso Pai maior, eu vos agradeço, em nome do Espírito Donata, que se apresenta com um grande amigo dela, que é o Pedro. Eu me apresento como Donata, coordenadora da equipe suicida desta casa. Eu agradeço ao jovem Jean. Muito obrigado, meu amigo.
pelas palavras que trouxeste, porque realmente muitos não te ouviram, porém a energia eles receberam. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus ilumine a vossa caminhada terrena, para cada vez mais puderem ajudar os mais necessitados. Agradecimentos a todos vocês. Meu muito obrigado, obrigado da irmã Donata. Está encerrado o trabalho desta noite, e que assim seja.